E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Depende, né? Logicamente, como eu sempre digo, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tudo bem, pessoal? Estamos aí, né? Depois de uma semana aí, com certeza uma semana ótima para todos. Espero assim, de coração, ok? Então, pessoal, estamos aí para poder fazer a correção da monitoria de hoje, tudo bem? Monitoria aí bacana, show de bola, como toda semana, tudo bem? Mas antes eu dar um aviso a vocês. Esse aviso vocês provavelmente devem saber, mas eu gosto sempre de falar para poder ter certeza que todo mundo sabe o que eu estou falando, tudo bem? Pessoal, esse material aqui ele estará sempre disponível nas plataformas que vocês usam para obter as atividades da escola, tudo bem? Tanto no Google Classroom quanto no plural. Então essa atividade aqui ela está no Classroom e no plural. Professor, onde que ela está? Está na mesma página em que você acessou para poder obter o link desta aula, tudo bem? Então, na mesma página, vocês provavelmente já devem saber disso, mas na mesma página que você acessou este link para esta aula, que na verdade é uma correção, é a página onde fica o material. Esse material você vai baixar e vai resolver aí. Então, pode ser impresso, aí fica a seu critério, pode ser no celular mesmo, passando logicamente as respostas para o caderno. Isso aí fica a seu critério. Você que sabe como vai ser melhor a sua o seu desempenho, melhor dizendo. Tudo bem? Então vamos lá, perdão, deu uma gaguejada. Então vamos dar início aí, sem mais delongas, a nossa correção das 8 questõezinhas que eu trouxe hoje, na monitoria de hoje, ok? Interpretação de texto, mais uma vez, para nós continuarmos a nossa prática neste assunto, que, como eu já disse aí também 1 milhão de vezes, esse assunto não é importante apenas para a língua portuguesa. Ele é importante aí, podemos dizer que 100% das matérias que nós estudamos, 100% delas, a interpretação de texto, ela é importante. E também ela não é pouco importante, ela é muito importante. Então aí temos uma matéria 100% importante, tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos ler o primeiro texto, se é uma interpretação de texto. Vamos lá. Pessoal, não leia o texto apenas uma vez, tudo bem? Leia o texto aí no mínimo mais 3 vezes, ok? 3 vezes você lendo o texto ainda é pouco, mas aí no mínimo 3 vezes. Já disse isso, vou tornar a dizer. Você lendo apenas uma vez, com certeza, isso é normal, tá? Com certeza terá algum detalhe que passará despercebido. Então, se você ler apenas uma vez, você vai deixar o detalhe aí. Às vezes esse detalhe pode ser aí a resposta de uma questão. Se for uma prova, por exemplo, esse detalhe aí que na verdade era a resposta de uma questão, e por essa questão, por exemplo, a pessoa não passa na prova, ok? Às vezes pode acontecer. Então por isso que eu falo, no mínimo aí umas 2, 3 vezes, para ter certeza que todos os detalhes do texto foram, podemos dizer, entre aspas, tá?
checados, tudo bem? Quando eu digo todos os detalhes, são todos os detalhes mesmo, bem? Sem exceção. Então vamos lá. É um grande conjunto. Um grupo de animalzinhos da cidade teve a ideia de se reunir para formar um conjunto musical. A Foquinha, a Ranzinha, o Texuguinho e o chimpanzé no caso, e o gatinho gostavam de música. Cada um se dedicou a um instrumento que estava de acordo com o seu talento. A Foquinha ficou encarregada da bateria, a Ranzinha do trompete, o Texuguinho do piano, o chimpanzé do acordeão e o gatinho da guitarra, perdão, da guitarra elétrica. Vamos lá. Quando começaram a ensaiar, uma barulheira infernal ameaçava por baixo o bairro inteiro. Os vidros das casas vizinhas partiam-se. E em casa da Foquinha, o cabo de saio era raro o objeto que se aguentava em pé. Então, pessoal, nós temos um detalhe aí bacana para prestarmos atenção. O local que os animaizinhos ensaiavam era a própria casa da Foquinha, entendeu? Então nós temos aí isso que eu digo, nesses detalhes que nós temos que ficar atentos em uma interpretação de texto. Tá vendo aí? Onde que os animaizinhos, por exemplo, ensaiavam? Na casa da Foquinha. O local de ensaio deles, na casa da Foquinha, ok? Vamos lá, continuando. A sessão de reclamações da prefeitura ficou repleta de queixas dos vizinhos. Então aí, pessoal, mais um detalhe. Os vizinhos não gostavam. Claro, muito barulho aí ao redor da casa deles, tal. Segundo o texto aqui, às vezes nem era um barulho tão agradável, porque segundo o texto aqui, pelo que dá a entender, eles não sabiam tocar. Então aí nós temos outro detalhe. Os vizinhos ali ao redor não compactuavam com esse barulho todo na rua deles, tudo bem? Então aí vamos prosseguir. O grupo então foi informado de que não poderia continuar a tocar em pleno centro urbano. Se vocês forem aprovar cursos de música instrumental, prometo-lhe que conseguirem um lugar para que possam fazer os ensaios sem perturbar a vizinhança. Concordam? Disse o prefeito. Então o prefeito aí, digamos que foi um pouco amigável aí com os animaizinhos. Falou, se vocês conseguirem aí mais aulinhas aí, a gente pode conseguir um lugar para vocês ensaiarem em paz, sem perturbar ninguém, sem ninguém também perturbar vocês. Então o prefeito aí deu esse jeitinho para que os animaizinhos não ficassem sem tocar os seus respectivos instrumentos. Bem, então é um prefeito aí que foi gente boa com o grupo musical. Vamos lá, continuando. Como era de se esperar, os músicos aceitaram, lógico. Eles vão recusar? Não, né? Lógico que eles aceitaram. Muito legal. Então vamos lá. Não tinha outro remédio. Todos eles estudaram muito e acabaram sendo aprovados. Dessa forma, com muita persistência, tornaram-se o conjunto musical mais importante e mais afamado do lugar. A vontade consegue. Opa, a vontade tudo consegue, tá vendo aí? Nossa. E era um detalhe que ia passar assim meio despercebido. Na verdade está escrito a verdade tudo consegue, mas eu só li a verdade não, a vontade consegue aí, tá vendo? Por isso que eu falo, pessoal, aconteceu aqui ao vivo, é cores aqui, ó. Meio que me desatentei ao detalhe. É isso que eu falo. Isso aí é normal. Isso acontece com todo mundo, pessoal. Isso acontece com todo mundo mesmo. Tem um detalhezinho ali que você não percebe. Então por isso que eu falo.
leiam o texto no mínimo 2 ou 3 vezes, para não acontecer isso. Caso aconteça, você vai ler de novo o texto ali, você vai ver, nossa, eu li naquela parte ali, eu não reparei em tal coisa, ou então eu li tal coisa errada, de forma errada. Então, tô lendo aqui certo aqui, agora eu sei que isso quer dizer isso, e isso não quer dizer aquilo, isso quer dizer isso. Então, pessoal, é isso que eu tô querendo dizer. Falei isso aqui umas 500 vezes, né? Tá, mas voltando, é isso que eu quero dizer. Percebe aí o que aconteceu comigo? Eu li a verdade com segue, uma coisa nada a ver. Eu me desatentei. Isso é normal. A verdade consegue, foi o que eu disse. Mas o que está escrito, na verdade, é a vontade, tudo consegue. O que está escrito é a vontade, tudo consegue. E não a verdade consegue. Aí, nada a ver. Mas é normal, isso aí pode acontecer com todo mundo. Então, por isso que eu falo, pessoal, ler uma vez é furada. Ler o texto ou até mesmo a questão uma vez é furada máxima. Então, vamos lá. Questão: a história, o grande conjunto, acontece porque o prefeito da cidade fez uma promessa ao conjunto musical, ou um grupo de animais decidiu se reunir para formar um conjunto musical, ou os vizinhos registraram reclamações contra o barulho feito pelo conjunto musical. Então, pessoal, ele quer o motivo do grande conjunto acontecer. Pessoal, por que aconteceu? Qual foi o motivo principal desse tão maravilhoso conjunto formado pelos animaizinhos acontecer? Qual foi o principal motivo? Foi por causa do prefeito? Foi por causa dos vizinhos? Ou esse motivo aconteceu por causa do próprio grupo de animais? Pessoal, os principais responsáveis pelo grupo acontecer foram os próprios animaizinhos, tudo bem? Então, devido a eles, devido à vontade deles, para formar um grupo aí musical, o grupo aconteceu, eles fizeram sucesso. Então, os principais responsáveis foi um grupo de animaizinhos. Então, pessoal, a história, o grande conjunto acontece porque um grupo de animais decidiu se reunir para formar um conjunto musical aí, bem? Então, questão 1, segunda alternativa. Alternativa aí, digamos que show de bola, valeu? Questão, opa. Segunda alternativa. Agora vamos lá para a questão de número 2. Deixa eu só ver se está gravando, tá, pessoal? Só para ter certeza que está gravando, né? Para poder não deixar passar assim de bobeira. Então, tenho certeza que está gravando, então vamos prosseguir aqui na matéria. Ok? Vamos lá. Olha só. No fragmento, cada um, então aí já está meio que explícito qual fragmento que ele está dizendo, está afirmando. No fragmento, cada um se dedicou a um instrumento que estava de acordo com o seu talento. A expressão destacada, logicamente, cada um está chamando os animaizinhos que gostavam de música, retomando os animaizinhos que gostavam de música, ou anunciando os animaizinhos que gostavam de música. Pessoal, quem é cada um? Por exemplo, qual palavra eu poderia substituir aqui no texto na verdade, qual expressão, né? Poderia substituir aqui no texto pela expressão cada um. Logicamente que são os animaizinhos. Eu poderia tirar o cada um e colocar os animaizinhos.
Mas por que isso? Porque se vocês retornarem ao texto, se nós retornarmos ao texto, nós iremos perceber que antes ele já estava falando, melhor dizendo, sobre os animaizinhos. Então, para não repetir a palavra animaizinhos, ele colocou ali cada um, e também para não falar o nome de cada um animalzinho, falar o nome da foquinha, da ranzinha e etc. Então ele já botou ali cada um deles, ok? Então ele está retomando os animaizinhos, valeu? Então questão 2 aí, show de bola, segunda alternativa mais uma vez. Questão 2 aí, segunda alternativa, valeu? Vamos lá para questão 3 agora, hein? Questão 3, hein? Vamos lá. Releia esse trecho. Venha ensaiar, no caso, perdão. Tá vendo aí, pessoal? É por isso que eu falo, leiam mais de uma vez, porque isso acontece. Numa leitura é normal. Ler uma coisa achando que é outra coisa. Então, por isso que eu falo, ler uma vez é furada, valeu? Dando continuidade. Quando começaram a ensaiar no caso, uma barulheira infernal ameaçava por abaixo o bairro inteiro. Nesse trecho o narrador conta a complicação da história, o clímax da história ou o desfecho da história. Pessoal, já vou adiantar a vocês que ele está dizendo sobre a complicação da história. Acredito que aí não tenha muito o que dizer. Até porque a história estava indo tudo bem, tudo bonitinho, etc e tal. Animaizinhos ali, todo mundo quietinho, tocando ali os instrumentos e tal, tudo numa boa. Mas aí começa, quando eles começaram a ensaiar, começou uma barulheira, ninguém ouvia nada. Isso ali tava muito, de segundo o texto, estava muito ruim. Então aí começa a complicação da história. Aí começa onde nós podemos dizer que eles não sabiam o que estavam fazendo. Então começa a complicação da história. Primeira alternativa, tudo bem? Agora vamos para a questão de número 4. No período e em casa da foquinha, local dos ensaios, era raro o objeto que se aguentava de pé. A parte entre essas vírgulas desempenha a função de... Pessoal, se vocês... eu esqueci de falar isso, peço até perdão, esqueci de deixar claro isso no início da aula, mas digo logo agora. Se vocês já tiveram uma aula sobre vírgulas, podem fazer essa questão tranquilo. Não, se preferir, pode pular para a questão 5, valeu? A parte entre as vírgulas, logicamente, local dos ensaios, desempenha a função de concluir, explicar ou caracterizar. Pessoal, já avisando a vocês, o local dos ensaios é a casa da foquinha. E a casa da foquinha é o local dos ensaios. Então ele está explicando aí que os dois lugares são a mesma coisa. Ok? Então aí, uma das funções da vírgula. Então ele está explicando aí. Ok? Vamos lá. Questão 5. Na passagem, se vocês forem aprovados em seus cursos de música instrumental, o prefeito dá uma ordem aos animais do grupo, ou ele exprime um desejo aos animais do grupo, ou ele apresenta uma proposta aos animais do grupo. Pessoal, não temos muito. Ele apresentou uma proposta. Gaguejei. Pessoal, isso está bem claro no texto. Ele está falando, vocês aceitam aqui, etc, tal, não sei o que. Então ele está fazendo aí uma proposta aos animaizinhos, tudo bem? Questão 6. No segmento, todos eles estudaram muito e acabaram sendo aprovados. O termo sublinhado, no caso E, está exprimindo fatos sobre os músicos que se somam, fatos sobre os músicos que se alternam,
ou fatos sobre os músicos que se contrastam. Pessoal, a expressão... Opa, gaguejei de novo, pessoal, perdão. Pessoal, o termo ele, na maioria dos casos, ele está... não é apenas isso, mas então não tem apenas um fato, são dois fatos ou mais, ok? Então ele está explicando aí fatos sobre os músicos que se somam. Questão 7 agora, pessoal. E dessa forma, com muita potência, o conjunto musical importante e a fama. Conjunto musical mais importante e a fama do lugar, perdão. A expressão grifada de lugar, modo ou tempo. Pessoal, com muita persistência um lugar. Hoje foi lá muita persistência. Não. É um tempo. Lá no tempo de 1900 e muita persistência. Não tem nem sentido falar isso. Não tem sentido. Mas é o modo. É o modo com que eles treinaram, né, pessoal? Muita persistência. Eles treinaram com muita persistência. Eles estudaram com muita persistência também. Então, indica, logicamente, uma expressão de modo, uma locução adverbial de modo. Olha só, questão 8 aí, hein? Na frase, a vontade tudo consegue, o autor faz uma crítica, levanta uma hipótese ou expõe um ensinamento. Pessoal, isso aí é praticamente uma moral que ele dá, né? A moral da história. Qual a moral da história? O ensinamento. A vontade tudo consegue. Então ele está, podemos dizer que incentivando você tanta vontade de realizar essa coisa que você tanto deseja, a vontade tudo consegue. Então aí ele está expondo um ensinamento, tudo bem? Então questão 8 aí ele está expondo um ensinamento. Então pessoal, fechamos por aqui, tá bom? 8 questões aí, show de bola, ok? Questão 1, segunda alternativa. Questão 2, também segunda alternativa. Questão 3, primeira alternativa. Questão 4, segunda alternativa. Questão 5, terceira alternativa. Questão 6, primeira alternativa. Questão 7, segunda alternativa. E questão 8, terceira alternativa, ok? Então pessoal, é isso. Por hoje é só. Espero de coração que esteja tudo. Eu tenho certeza aqui. Bem, um beijo aí pra vocês, um forte abraço e tchau, tchau.